Tem break? Não? Então vamos fazer o Kim. Kim já tá aí? Então vamos fazer o Kim direto. Opa. Vamos para a Austrália? Bora. Então vamos lá, diretamente da Austrália, ele, também vencedor Prêmio do Best. Prêmio Best. Isso. Jornalista. O jornalista mais influente foi No o nosso Brasil, querido Kim Paim. Voto popular, que Voto é o que popular. as pessoas acham. Fala, Kim. Põe o Kim aí na Mais tela. valor. Aí está o Kim Paim. E aí, senhores, boa tarde para todo mundo. Boa. Faturou o prêmio, ganhou da Miriam Leitoca, ganhou de pessoas muito importantes. Renomada. Pessoas renovadas, Todo mundo do Sadi, consórcio. né? Venceu o Foi consórcio. derrotado. Você vê que coisa? Você vê que o povo, pelo menos o povo tá... O olho aberto. Tá olhando do outro lado, né, Kim? Pois é. Pelo menos o povo, né, tá olhando do outro lado e você vê que ainda tem chance. Mas eu sinto que nas escolhas do júri, lá da academia da turma do EBEST, a turma deu uma puxada assim, meio pra esquerda. Mas tudo bem, é do jogo, faz parte. Deixa eu fazer uma pergunta para o Kim, como você sabe, ele lança O Atlas. O Atlas. Todo mês ele lança para você que se inscreve lá no kimpaim.com, e ele faz um trabalho de pesquisa muito bacana. Tudo que sai de notícia, tudo que sai em rede social, ele vai lá e faz um compilado para você. Tivemos a notícia essa semana da Transparência Internacional, que tem que é a percepção da corrupção. O que é isso? É o jeito que as pessoas veem o país. E o Brasil perdeu algumas posições na percepção da corrupção, com essa transparência internacional. Eu quero saber o seguinte de você. Que cacete é transparência internacional? Quem são as pessoas? Da onde vêm? O que comem estes seres humanos da transparência internacional, Kim? Só você pode responder. Essa pergunta é boa. Pergunta boa. Você viu que ela teve essa decisão aí dos últimos dias. Eu acho que quase todo mundo viu essa notícia, que a percepção do combate à corrupção no Brasil deu uma piorada. Eu acho que poucas pessoas leram o conteúdo das matérias e menos pessoas ainda foram no site da Transparência Internacional ler o documento na íntegra. A Transparência Internacional que divulgou esta nota é a Transparência Internacional Brasil, que é o braço de uma ONG internacional que opera em diversos países e tem como um dos objetivos, em tese, a luta pelo combate, né, à corrupção. Eles teriam, em tese aí, seriam ávidos defensores do Estado Democrático, direito, aquelas coisas que vocês já devem estar acostumados. Bonito, né? E aí essa ONG, ela começa a ganhar um pouco mais de notoriedade. 2016, 2017, ali no momento da Lava Jato, tinha uma certa proximidade. Inclusive, o diretor dela, que ontem estava dando aí várias entrevistas, ele trocava várias mensagens com o Deltan Dallagnol. E ontem ela volta de novo para os holofotes, não para falar sobre a percepção da corrupção, mas porque uma investigação vai começar a ser feita, possivelmente ser feita, sobre um possível, como é que pode falar? Uma possível apropriação indevida de recursos do Estado, que pelo menos deveriam ir para o Estado, derivados dos acordos de leniência. A gente está falando da questão do acordo da JF, da questão da Petrobras. E essa situação, ela até lembra um pouco o que a gente comentou na semana passada, na terça-feira. A gente está diante de mais um caso que poderia ser explorado pela população, onde os jornalistas eles podiam estar dando os dois lados, não só, né, fazer torcida para um, torcida para o outro, e a gente tentar entender o que está acontecendo. Não é um caso onde uma dicotomia vai conseguir explicar, se um lado é o bom, o outro lado é o malvado. É uma coisa bem mais complexa. Essa Transparência Internacional, ela está no meio, assim, está no epicentro de uma grande confusão que tomou uma forma em janeiro de 2019, que foi quando a turma lá da Lava Jato resolveu criar uma fundação. Na época se falava que a Petrobras iria receber uma multa bilionária, 2,5 bilhões mais ou menos, e queriam abrir uma fundação com esta multa. E esta fundação iria fazer o quê? Financiar, incentivar projetos da sociedade civil em prol da luta contra a corrupção. E quem é que está nesse meio? Quem são as ONGs que já estão aí, que já tem toda a expertise? É a própria Transparência Internacional. E aí depois que teve aquela divulgação das mensagens da Lava Jato, se percebeu que
foi essa turma que chegou lá com o Deltan Dallagnol, desde o princípio, falando, não, pô, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo outro, vai por esse caminho, não vai por esse caminho, vamos fazer aqui, etc. O próprio Deltan chegou a trocar mensagens mostrando a minuta desses acordos. Pô, vocês acham que tem alguma coisa para acrescentar? Não acrescenta, coloca, tira, pô, tira isso daqui. O pessoal na época até chegou a sugerir pro Deltan colocar, não, vamos botar aqui uns critérios ligados à questão de diversidade na hora de decidir para onde seus créditos podem ir, podem deixar de ir. E a questão cresceu muito na época e ganhou, né, os holofotes no Brasil, recebeu muitas críticas na época, inclusive a decisão depois ela foi suspendida pelo Supremo Tribunal Federal, e esse dinheiro em 2019 da multa que iria para a tal fundação foi gasto durante o combate à pandemia. E aí, quando você olha essa ONG, ela tem todo o padrão das outras ONGs internacionais que operam no Brasil. A Transparência Internacional Brasil ela é financiada pela Open Society Foundation, o famoso Jorge Soros, financiada pela Fundação Ford, financiada pela WWF, financiada pela Illuminate, financiada pela Gordon and Betty Moore Foundation, todo o A a Z das ONGs internacionais que estão o tempo todo aí envoltas em escândalos ao redor do mundo, tentando promover as mais diversas agendas. E aí a gente tem esse pedido de investigação por parte do Toffoli, aí tá a parte da imprensa falando, não, meu Deus, isso é um absurdo, etc, e tudo mais. Tem outra parte que está comemorando, que é isso aí, é uma coisa muito importante. E aí eu acho que a parte mais interessante foram algumas pessoas nas redes sociais que lembraram algum desses episódios, né, estranhos em torno dessa ONG, falando, olha, nisso daqui, o máximo que eu posso fazer é torcer pela treta, porque a gente está diante também, assim, acho que é indiscutível, de um grupo que não trabalha a favor, né, da soberania nacional. Está o tempo todo metendo bedelho, dando opiniões extremamente enviesadas. Você fala das ONGs. Isso, da Transparência Internacional. Por exemplo, e são sempre esses caras que botam grana nessas ONGs. Sei. E eles também influenciam o mundo inteiro, né? Que é a turma que estava em Davos lá, né? É a turma que estava lá na Suíça. É a turma da grana. A turma da grana se reúne com os políticos, com os caras influentes, meio que para dizer como é que será o mundo, como é que o cortejo deve se portar nos próximos anos. Qual vai ser a pauta? Se vai ter pandemia, se não vai ter, como é que vai ser o negócio, e pra gente poder seguir o barco. Turma boa, viu? Gostaria de fazer parte. Você não queria fazer? Tem o clube de bigode bonito. Tem o celular do Jorginho. Tem festas também, né? Mas aí é complicado porque você pede um pouco de liberdade, né? Um pouco de independência. Você tem que meio que rezar uma certa cartilha para poder fazer parte aí dessa turma. Você vê, ó, no mês de outubro do ano passado, não sei se vocês vão lembrar, a OCDE divulgou também um estudo sobre o Brasil. Na época foi bem similar ao que está acontecendo. A turma de um jornal compartilhou que, olha, a OCDE está denunciando que existiu uma politização do Ministério Público. Aí outro grupo de comunicação no Brasil fez outra denúncia, que a OCDE está denunciando que pessoas lá de cima do judiciário estão criando confusão. Quando você ia para a nota da OCDE... Deu uma travadinha. E aí pode completar. Voltou? Voltou. Então você via que a turma da OCDE realmente falou sobre os dois aspectos, mas um grupo de mídia no Brasil preferiu dar destaque à politização do Ministério Público, o outro grupo de imprensa decidiu dar destaque às questões ligadas à cúpula do judiciário. E a nota da OCDE ainda criticava o governo Bolsonaro, em especial o Augusto Aras, que foi um dos responsáveis, inclusive, por suspender esse possível repasse da Correia Leniense, da JF, 270 milhões para a ONG, essa fundação que seria criada aí, que a Transparência Internacional veio ajudando, e que, quando você ia olhar as referências desse relatório da OCDE, é justamente a turma da Transparência Internacional. Então, um ciclo que se retroalimenta, né, dia após dia. Eles sempre estão produzindo os estudos, né, papers, que fazem pesquisa para mostrar para as pessoas, olha o que está acontecendo, né, um grande problema, e eles sempre tentam trazer alguma solução que no final do dia não funciona. É sempre assim, sempre mais do mesmo para tentar justificar algum tipo de recebimento, de financiamento, etc. Exatamente. Eles inventam o problema e inventam a solução para aquele problema que eles mesmos inventaram. Eu vou fazer um break rapidinho pro Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho. Outra coisa... Pois não. Que já que a gente está falando...
eu não sei se a gente comentou sobre a ONU, né? Sobre aqueles caras que estavam... Estavam infiltrados. Estavam infiltrados lá. Sim. E como é que ficou isso aí? Onde o país tirou a grana. Tirou a grana da ONU lá com de Gaza. da Palestina, de Gaza, aquela história toda lá. Como é que ficou isso aí? Então tá nesse ponto. Vários países estão tirando financiamento dessa agência da ONU aí que cuida da questão dos refugiados. Países assim, de destaque, Estados Unidos, Inglaterra, França, Austrália também tirou. Teve uns 6, 8 países grandes que contribuem com quantias substanciais, deixaram de apoiar. Isso tudo está acontecendo em um momento onde você vê as discussões, você pega a própria Davos, onde eles estão falando que o multilateralismo está em crise. As pessoas, inclusive, comentando o seguinte, acho que a própria Luna Zabó, que é uma brasileira da Instituto Iguarapé, uma ONG, falando que, olha só, a esquerda teve aquela ideia, né, e isso vem crescendo no mundo, uma ideia de um mundo multipolar, onde mais de um polo meio que dá ordens, coloca suas demandas em cima do tabuleiro, não vem uma ordem de um poder central, mas diante dos problemas, da mudança climática, onde precisamos, né, de uma união do planeta para conseguir resolver que isso, que aquilo, outro, precisamos fortalecer as organizações multilaterais. E aí, isso tudo acontece nesse momento, as pessoas começam a se questionar, e agora? E a ONU? O que a ONU vem fazendo? O que a ONU realmente fez nos últimos 10, 20 anos em prol da humanidade, tentar trazer melhoria para a vida das pessoas? Vários países estão deixando de honrar, né, seus compromissos com a ONU. Eles emitiram até um alerta falando, olha, tem dinheiro mais ou menos ali até o meio do ano. A depender, se as pessoas não quitarem seus débitos, etc., talvez a ONU até pare de trabalhar. E eu acho que talvez possa até ser bom. E quando a gente olha o que a ONU vem promovendo recentemente, principalmente em termos ideológicos, essa agenda identitária para todos os lados, se deixasse de funcionar, eu acho que acabaria por ajudar mais as sociedades do que o trabalho que eles vêm desempenhando. Eu acho que essas pautas identitárias é só para deixar a gente discutindo coisa que não interessa. Exato. Desviar o assunto. Cortina de fumaça. Você acha que esses caras, os top aí, que você está falando, que financiam, os caras da grana, você acha que eles estão preocupados com banheiros de homem, de mulher? Estão preocupados não, viu? Eles jogam essa conversa e a gente fica aqui, ó. Estão preocupados com o dinheiro, é um lobby, né? Que é um negócio pro cara, no final das contas. O que você quer saber do Kim? Ó, assine lá o Kim, ó, tá aí, ó. O maior registro da história recente brasileira. Tudo isso que o Kim fala, que todo mundo gosta de você, viu, Kim? Fala, o Kim é bom e tal. Assina lá que você vai receber esse documento mensal na sua casa com tudo que ele tudo que é rede social, tal. O cara trabalha muito aí, por isso que ganhou o prêmio IBEST. É isso aí. Ô, Kim, eu ia perguntar exatamente isso, porque essa instrumentalização do discurso dos políticos depois de tudo dessa ONG, da Transparência Internacional, é absolutamente alinhado com os discursos dos políticos atuais. Por exemplo, o Boulos, ele tem essa bandeira, a Tabata Amaral também tem essa bandeira. A partir de quando começa a ONG desce a ordem e aí os políticos, né? Não, tudo certo, vamos pegar essa bandeira. A partir de quando começou isso? Olha, se você pega o próprio Boulos, que você está citando aí, que pode vir a ser uma grande ameaça, trazer um certo temor para a cidade de São Paulo, aí, a depender do resultado das eleições de 2024. O Boulos, ele ganha destaque naquele movimento Não Vai Ter Copa, que teve inclusive um patrocínio da Fundação Ford. A Transparência Internacional também tem um patrocínio da Fundação Ford. Só que se você volta bastante no tempo, você volta para a década de 60, 1969, a Fundação Ford, no Brasil, já estava financiando, onde a própria pessoa assume que recebeu o financiamento público, foi o Fernando Henrique Cardoso. Foi com o dinheiro da Fundação Ford que eles criaram o SEBRAP, que conquistou uma hegemonia da intelectualidade brasileira e é responsável por importar diversas pautas. A primeira pessoa que introduziu no meio político as pautas, por exemplo, da questão indígena, da questão do meio ambiente, das ONGs, foi o Fernando Henrique Cardoso, na década de 70, se não me engano, foi 73 ou 74, a pedido do Ulisses Guimarães. Isso aí é inserido no contexto lá das pautas do MDB até então. Então, se você pergunta se desde quando isso está acontecendo, você pode cravar, mas com certeza absoluta, 1960, final da década de 60, já está acontecendo. E se você volta um pouco antes no tempo, início da década de 60, tiveram alguns escândalos que envolviam o IPES, o IBAD,
A turma falava, olha, tá recebendo aqui um financiamento para promover uma pauta aqui, uma pauta acolá. Você volta ainda antes, que tem registros, por exemplo, de uma CPI, foi em 1957, de uma CPI para investigar os trusts de petróleo, que eles estavam injetando dinheiro na imprensa nacional, foram divulgados, inclusive, documentos da época, com jornais que estavam recebendo, e um dos objetivos era abafar a campanha do petróleo é nosso. Esse âmbito aí não está falando do político propriamente dito, mas você tem um organismo internacional despejando dinheiro do Brasil para tentar avançar com algum tipo de agenda. Não são essas agendas identitárias que a gente está vendo aí atualmente, eu acho que talvez ali seja no ano 60 em diante, mas a história do Brasil, ela é recheada por ações internacionais em parceria com as elites locais. Então, mas isso aí também, por exemplo, se você pegar Greenpeace, pega o Greenpeace, por exemplo, eu acho que mudou a intenção, né? Perfeito. O início, eu acho que fazia sentido. Sim. Mas eles se tornaram maiores do que o próprio governo, né? O próprio... Tem ideologia. A ideologia acabou tomando... E a grana, né? E a Sempre grana. a grana, óbvio. Tem muita grana. Ninguém é nisso aí. bonzinho assim. É isso, Kim? Não sei, esses grupos, quando eu olho assim, desde a sua fundação, eles são um tanto quanto esquisitos, complexos. As pessoas que faziam parte desde o início, você vê que elas meio que vão se repetindo. O cara que está aqui também estava lá e estava acolá. Você pega, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial. Tá aí. Não é uma ONG propriamente dito, mas é como se fosse né? Um fórum de evento, o Davos, que o pessoal bate papo, etc. e tudo mais. Eu fui atrás, por exemplo, dos Jornais do Brasil certa vez, né? Biblioteca Nacional. Falei, pô, vamos ver quando é que é a primeira vez que fala sobre isso. Na época não era nem Fórum Econômico Mundial, era Simpósio Europeu de Administração. Tem relatos no Brasil já do primeiro, foram convocados 5 pessoas. Era um capitão, um almirante lá da Marinha, tem um nome, os outros 4 não sei quem eram. O segundo Fórum Econômico Mundial, aí já tem pessoas de grande destaque, que foram noticiadas, inclusive, na época, nos jornais brasileiros. Tem lá algumas pessoas da área da ciência, meio controversas, que saíram da Alemanha e migraram para os Estados Unidos. Você deve imaginar por que é controverso. Pessoas como o Alexander King já faziam parte, estavam lá no segundo evento. O Alexander King, junto com o PCI, é o fundador do Clube de Roma. Então a turma já estava toda lá, desde o princípio. A fundação da coisa já ia falar sobre isso. Se as pessoas forem, inclusive, no site oficial do Fórum Econômico Mundial, eles têm lá um anuário, os principais pontos discutidos a cada ano. No terceiro ano, o documento base do Fórum Econômico Mundial foi o relatório do limite do crescimento da turma do Clube de Roma. E o Alexander King, que é um dos fundadores do Clube de Roma, também foi um dos presidentes da OCDE, que cuidou da parte... Não, desculpa, OCDE não. Daquele órgão que cuida da educação ligado à OCDE. Não é a Unesco. Putz, esqueci agora, faltou o nome. Então você vê assim, essas pessoas, elas vão se repetindo. Você vê, poxa, esse cara tá aqui, ele tem um braço nessa outra organização multilateral, às vezes ele tá aqui também, tem um pezinho na ONU, que tá aqui, que tem um contato com algum político, e que no final do dia tá sempre promovendo algum projeto que tá contra o Brasil. Tem algo muito estranho acontecendo. Eu não acho que começou bem e se desvirtuou. Eu acho que a grande parte dessas ações, elas já começaram errado. Eita. Elas já começaram com congelado. É um lobby. Já com essa intenção de mandar. Tem um lobby, um interesse. E o Lira, hein? Eu queria saber. O Lira? Pô, o Lira é um assunto aqui factual. A gente quer saber o que tem por trás do discurso do Lira, que eu sei que o Kim vai conseguir destrinchar melhor que qualquer um aqui. E o Lira? O que você achou do discurso e para quem esse recado? O Lira, acho que ele está dando recado questão das emendas, o veto aí do governo Lula nos 5,6 bilhões, se eu não estou enganado lá, que é um valor das emendas que estava previsto no orçamento, o Lula vetou. Eu acho que o Lira ele vem tentando demonstrar um pouco de força, porque este ano para ele é crucial, ele tem que conseguir chegar pelo menos ali até dezembro forte com o grupo, porque em janeiro de 2025 você vai ter a disputa pela presidência da Câmara, está correndo aí o Marcos Pereira, do Republicanos, o Antônio Brito, do PSD, o Elmar Nascimento, do União Brasil, são os 3 principais candidatos da turma do Centrão, não está todo mundo aí brigando pelos espólios do Lira, para quem ele vem apoiar. O Lira tem interesse nisso, porque deixou de ser presidente da Câmara, não vai ter mais jantar, né, esses grupos aí que promovem jantares no Brasil, às vezes não só no Brasil mais, né? Também no exterior, ele não vai ser mais chamado, ele não vai ter microfone na imprensa, e o Lira
todo mundo aí vem comentando que ele sonha com voos mais altos em 2026, possivelmente o Senado por Alagoas. Então já se fala, olha, o Lira está vendo para ou emplacar o cara dele, conseguir continuar tendo destaque, ou tentar se capitalizar, quem sabe até para conquistar algum tipo de ministério e se manter nos holofotes até 2026. Então é aquela briga que no final do dia eu acho que é muito mais olhando para o próprio umbigo do que pensando no destino da nação. Eu não consigo acreditar que a briga entre executivo e o legislativo é em torno assim, olha, o que é melhor para o Brasil. Não, aí exatamente, nunca é. Por poder. Nunca. É para o umbigo. E nesses jantares, que as coisas acontecem, não é, Kim? Ô, Kim, obrigado. Parabéns pelo prêmio, que foi o IBEST aí de jornalista mais... É o jornalista mais influente. Qual é a premiação, Kim? Acho que o prêmio é jornalista influenciador. É o prêmio da área do jornalismo, assim, individual era esse. É, legal. E é bacana, a gente também ganhou aí, e é votado pelo público, né? É a audiência que escolhe, não é uma academia, nada, é a audiência. Obrigado aí pela audiência que votou e obrigado, Kim, de você participar aqui no Pânico, é sempre trazendo. E não esqueça, entra lá no Kim Paim que tem lá o Atlas do Kim, que é muito bacana. Obrigado, viu, Kim? Um abração.